Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo o segundo conteúdo de hoje para a Escola Bíblica 24 horas. Então estamos estudando o Salmo 51 no verso 12. O primeiro vídeo já está aí no YouTube e nós estamos trazendo aqui este segundo. Bem, querido, devemos falar hoje 4 mensagens em vídeo e áudio sobre o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? O coração voluntário. O Davi deixou para nós este exemplo de vida para nós, que se todos os profetas que um dia serviram a Deus, todos os servos, todos os pastores, todos os membros de igreja do passado, se eles não tivessem essa paixão, esse sentimento profundo pela sua missão, e se esperassem apenas Deus empurrar eles, ou alguém obriga eles para pregar o evangelho, irmãos, ou investir na obra como Deus espera e como tem que ser, nenhum de nós estava evangelizado nesta geração. Multidão de nós já teria morrido, estava queimando no fogo eterno, porque a Bíblia diz que existe o fogo eterno para o inútil, em Mateus 25:30. Então, meus irmãos, o Davi deixou este exemplo e muitos outros que ele e outros servos de Deus falaram nesta área. De quê? De fazer as coisas para Deus por amor. Depois de ter o conhecimento da verdade, ou melhor, de ter alguém que ensine nessas áreas, eles agora são pessoas que fazem as coisas de Deus, chegam na hora certa para o trabalho, são membros das igrejas, são colaboradores com a obra, são pregadores, são missionários. Todos os cristãos do planeta são missionários quando tem esse sentimento de Davi e essa consciência, esse crescimento, essa maturidade que Davi teve. Eles são missionários. O que é missionário? É arcar com a sua missão, é viver a missão que Deus deu. Qual? Pregar o evangelho para os outros, mas primeiro para mim. Investir nos outros, mas primeiro em mim. Libertar os outros, mas primeiro me libertar dessas áreas que eu voluntariamente me aprisionei no passado, no egoísmo, na vaidade, na idolatria, pelas coisas deste mundo, na avareza, etc. Então eu tinha amor profundo por essas áreas ímpias do meu passado. Agora, tendo conhecimento, eu vou fazer uma oração dessa igual Davi: Senhor, crie em mim um coração puro, para que eu, tendo esse coração puro, eu vá agora ensinar os transgressores os teus caminhos. Como? Voluntariamente. Irmão, quando eu era novo convertido, deixa eu dizer essa para você, essa parte eu entendi rápido. Nunca precisei, pastor meu de igreja, nem minha mãe, nem ninguém, dizer: vai evangelizar, tu precisa ser um dizimista, tu precisa investir na obra, porque tu está investindo primeiro em ti, na tua obediência. Por quê? Porque antigamente tu investia. Eu gastava muito dinheiro, irmão, nas minhas bebedeiras. Na minha bebedeira, antigamente, eu é que era o pagador da conta. Você não conhece esse bêbado rico? Tem demais, eu fui um desses.
Eu ganhava meu saláriozinho de policial, que era pouco na época. Me lembro, há 25 anos atrás, o salário de policial civil que eu fui era R$ 600, era o salário dessa época. Mas, irmão, tinha dia que eu gastava todinho, estourava, bebendo. Pode deixar que eu pago, quem paga sou eu. Ninguém me obrigava a fazer isso. Era uma demonstração que eu queria fazer para o mundo de que eu era bonzinho. Ah, esse é meu amigo, pode pagar aí, ó. Manda churrasco aí, tira gosto para beber, e não sei o que, deixa que eu pago. Querido, essa área, graças a Deus colocou ela em mim também, qual eu quis estudar muito sobre isso na Bíblia, para mim querer saber minha missão com respeito a dar. Muita gente, irmão, acha que cristianismo é receber. Deus me dá. Não, irmão, cristianismo primeiro é dar do seu tempo, como você dava lá no mundo, dos seus talentos, como você dava lá no mundo, agora eu vou dar para Deus, do meu dinheiro, pouco ou muito, vou dar lá para Deus agora, como eu dava lá no mundo, vou dar até melhor, porque assim eu estou dizendo para Deus, tenha o coração puro, ou melhor, não é sujo, egoísta, ainda nessa área, por aí vai. Bem, o Davi, meus irmãos, nos deixou alguns tipos de ações desse tipo. Você leu conosco ontem, você viu o vídeo de ontem que enviamos, já está no YouTube, de 1 Crônicas 28:9, quando Davi fez uma oração a Deus para poder colocar Salomão como seu sucessor. Salomão, seu filho de sangue biológico, e ele orou assim. Não, primeiro ele pediu para Salomão, era um conselho: Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária, porque Deus esquadrinha o coração, quer dizer, Deus está olhando todo o tempo, está prestando atenção em tudo que nosso coração faz. Aí ele disse: se tu deixares, ele será deixado de ti, por ti, mas se tu buscar, ele vai querer você na obra, Salomão. Ele vai investir na obra, assim como em qualquer pessoa. Ele vai investir através de você, Salomão. O que Davi estava dizendo? Olha, Salomão, Deus chamou você para a construção de uma grande obra, que era naquela época, ele ia ser rei de Israel. O Salomão ia também ser o construtor do primeiro templo, o maior e único do mundo inteiro, para servir ao verdadeiro Deus. O mais bonito, o mais rico, ia ter muito dinheiro, muito ouro, que ia ter investido ali dentro. E era Salomão que teria que ser, humanamente falando, o arquiteto. Deus iria dar para ele toda a sabedoria, capacitar ele para aquilo, mas para isso ele tinha que ser voluntário, para ouvir, para buscar em Deus, para orar, para ter aconselhamento com homens de Deus da sua época, para ele juntar equipes para trabalhar naquele prédio. Cada um iria trazer coisas, ouro, dinheiro, etc., para investir. Mas Salomão teria que ter uma alma voluntária, coração perfeito. Alma e coração, nessa área aí, é a mesma coisa. Espírito voluntário, aí é a mesma coisa. Entendeu? Então, o Deus da Bíblia estava dizendo que Salomão teria que tratar o seu coração
pedir para Deus tratar o coração nessa área, para Ele investir. Quero falar de algumas coisas aqui. O próprio Davi, meu irmão, ele deu alguns tipos de exemplos sobre como Salomão deveria fazer, porque eu não posso pedir para você fazer alguma coisa sem eu mesmo primeiro dar o exemplo. Então Davi, como pai, ele pediu: Salomão, tu tem que fazer isso no prédio, mas eu tenho que dar o exemplo. Não adianta, é que nem na igreja hoje, irmão, vamos ser dizimista, mas às vezes o próprio pregador que está pregando isso, ele só dá o pior. Dízimo do seu tempo é o pior, não estuda a Bíblia, dízimo para orar, ele não ora, o dízimo mesmo do seu tempo, o dízimo do seu dinheiro, ele fala para os outros, mas ele mesmo só dá o pior, do dele. Então Davi, aqui eu escrevi alguma coisa que eu pesquisei sobre Davi, nessa área, quer dizer, ele falava para Salomão: Salomão, tu tem que ser voluntário. Mas ele queria também que Salomão visse nele o exemplo. É assim que nós temos que fazer nestas áreas, irmãos, onde nós fomos aprisionados no passado. Agora aqui, para mostrar que fomos libertos, nós vamos dar o exemplo nessas áreas. Davi, por exemplo, 1 Crônicas, olha aqui o que Davi fez. Pega aí tua Bíblia, aqui diz assim, 1 Crônica 29, diz assim, verso 3, e ainda ele dizendo aqui na presença de multidão de gente, ele disse assim, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, ele era muito rico, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, quer dizer, o melhor que existia na época, o mais caro, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, misericórdia, dentro do prédio do templo, e ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e por aí vai. Agora quando chega no 6, olha o que fez o exemplo de Davi. Eu propus, ninguém me obrigou, Deus não mandou, eu que quis fazer, profeta nenhum não mandou, eu que quis, isso aqui é ser voluntário. Olha o que causou isso, essa ação de Davi nos seguidores de Davi que estavam ali vendo ele fazer isso. Então no verso 8 de 1 Crônica 29, 8 diz: e os que se acharam com pedras preciosas, não, peraí, eu vou começar desde o verso 6, diz: então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Irmão, como é bom o líder ser um exemplo em tudo, como é bom aquele que prega na igreja ser um exemplo em tudo. Amém? É muito bonito, irmão. Como Paulo diz: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então o cristão tem que fazer para que dentro da sua casa, dentro do seu colégio, dentro da igreja, outros o imitem nesta área e outras áreas. Nós seremos voluntários por amor para com a nova missão que temos agora. Qual?
destruição do velho homem e erigir uma nova criatura em nós, em várias áreas, e aqui estamos tratando desta área, voluntários para dar, como fez Davi. Então, aqui era preciso construir o templo da época, e eles decidiram que tinha que ser com o melhor que pudesse ter na casa de Deus. Eu sei que hoje, meus irmãos, muitas igrejas, os membros não têm condição de nada, o obreiro, o líder não tem condição financeira de nada, para botar ouro em volta da igreja, em cima, dentro, não, até porque no Novo Testamento isso não precisa. Nós temos que cuidar, no Novo Testamento ensina, investir o dinheiro sim, mas nas pessoas. E o povo da igreja primitiva, ele já tinha esse costume, porque Paulo ensinava a ser voluntário na área financeira, para que a igreja tivesse o necessário para, por exemplo, pagar uma conta de luz como essa, ou para pagar um ar-condicionado, como eu estou colocando aqui. Quem paga isso, meus irmãos? Vem de quem? Se não houver alguém voluntário para investir. Então Deus traz as pessoas para a igreja, para ter pessoas voluntárias para investir. Por exemplo, quem vai comprar os prédios caríssimos, como esse prédio aqui, que se fosse vender hoje, valia mais ou menos R$1 milhão, só o prédio que eu estou. E esse prédio eu ganhei, ninguém pagou, Deus deu para nós, foi dado. Deus usou alguém para doar esse prédio para nós. Em frente à televisão difusora no bairro da Camboa, São Luís do Maranhão, Brasil, onde está a sede, pequenininha, mas vale quase R$1 milhão ou mais. Tu já viu alguém pegar algo que vale R$1 milhão e dizer, tá aqui, para obra? Se eu não tenho nem R$2.000 de salário por mês, de nada, como eu compraria um prédio desse para a igreja? Então, irmão, tem que ter alguém para investir nas igrejas que de verdade são igrejas. O Novo Testamento, por exemplo, tinha gente que era voluntário. Por exemplo, 2 Coríntios, irmão, se não tivesse gente com dinheiro para investir na obra, se não tivesse esses cristãos cardiologistas, como que esse evangelho do amor chegaria hoje aqui? Como uma pessoa como eu estaria pregando aqui, que tem que largar tudo para trás, como eu faço todo dia de madrugada para estar aqui, que não ganho, ninguém diz eu te dou R$1 milhão, ou o salário de R$9.000 que um policial civil recebe, que se eu estivesse na polícia civil hoje, estaria com esses R$9.000 de salário de policial, não precisava de salário de igreja, estava aqui, mas eu não tenho ele, e não tenho outro em lugar nenhum. Mas por que eu faço por amor? Porque eu dou as coisas por amor. Porque às vezes uma igreja dessa que arrecada tão pequeno, tão pouco, irmão, os membros daqui sabem, que me conhecem sabem, claro, a maioria dos membros daqui me conhece, que eu vivo aqui dentro com ele mais de 15 anos, aqui nesse bairro. Eles sabem que um dia nós fizemos um centro de recuperação para drogados lá em Alcântara, onde eu estava esta semana, onde lá está hoje minha esposa, meu sogro pregando, evangelizando, e nós tiramos a metade de todo o dinheiro que entrava aqui e enviava para lá, para o centro de recuperação para drogados, porque lá recebíamos um monte de gente drogada que nunca pagou 10 centavos por nada. Mais de 100 homens foram tratados ali sem nunca dar nenhum centavo. De onde saiu o dinheiro? Daqui deste lugar. Quem enviava o dinheiro? Os membros daqui, irmão.
dando o seu pouquinho, que a maioria daqui é membro financeiramente pobre. A maioria de nós não ganha salário mínimo, é menos. É essa ajuda do governo aí, de bolsa. Então, o que eu vou dizer para você, meu irmão? Mas o cristianismo continua trabalhando, porque tem gente assim, ó. 2 Coríntios, pega aí tua Bíblia. Sempre teve cristão voluntário na igreja nessa área, para doar. Verso 8, 2 Coríntios 8, verso 1 em diante diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, quer dizer, alegria, e com a sua profunda pobreza, superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, quer dizer, poder aquisitivo, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então aqui os cristãos daquela região, eles mesmo financeiramente pobres, eles sabiam que tem que haver esta área do dar voluntariamente. 2 Coríntios 8 é só sobre a área financeira da igreja, do cristianismo. E aqui diz que os pobres é que investiam. Se você for ver, irmão, um rico na Bíblia, ele dá o pior. Aquele que tem um salário melhorzinho é quem dá o pior, porque o diabo consegue prender ele nessas áreas, ainda para gastar no mundo como gastava no mundo, nos seus aniversários, da sua roupa nova, gasta muito dinheiro com aniversário de criança, com família, mas dentro da igreja ele só dá o pior, não dá coisa nenhuma. Sabe por quê? O coração ainda é o velho, sujo com egoísmo. Por isso Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu quero pregar para os transgressores voluntariamente, mas com o meu testemunho de homem liberto nessa área. Amém? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos liberta.